Você provavelmente já conheceu esse tipo de pessoa na sua vida. A pessoa que comenta sobre sua depressão, ansiedade e solidão como se aquilo definisse inteiramente a sua personalidade. E toda a estética que ela usa nas redes sociais e o que passa no feed da rede social dessa pessoa, tudo se resume a performar depressão e outros tipos de transtornos psicológicos. Sim, performar. Abraçar a depressão, ansiedade e outros transtornos como sua própria identidade, como seu próprio estilo de vida. Ela usa esses problemas, reais ou não, de uma forma performática, onde a todo momento ela quer deixar claro para os outros à sua volta o quão fodida na vida ela é. Muito provavelmente essa pessoa finge ter essas coisas, e só porque ela tem problemas que todo mundo tem, ela associa isso com depressão ou qualquer outra coisa que ela viu no TikTok e achou legalzinho o nome. Claro que existem pessoas que realmente sofrem com transtornos reais, sem fingir que sofrem, mas até as pessoas que realmente têm esses tipos de problemas sem fingir que têm, a maioria delas vão abraçar esses problemas como parte de si, como parte da sua identidade e personalidade. E a todo momento vão tentar mostrar para as outras pessoas essa coisa diferente que elas têm. Sempre vão tentar colocar na roda de conversa e nos desabafos o quão ansiosa essa pessoa é o tempo inteiro. Realmente tratando aquilo como se fosse uma personalidade dela, como se fosse um traço que define quem ela é. É sobre isso que vamos falar hoje, e quem traz esse assunto é o John, no fórum do Discord. E se você quiser participar dessas discussões ou criar sua própria discussão e talvez aparecer aqui no canal, entre no servidor pelo comentário fixado ou link na descrição. Bom, o John comenta o seguinte: adolescentes carentes ou carentes de atenção. Eu tava pensando numa coisa meio desconfortável. Será que parte dos adolescentes hoje realmente está sofrendo ou só estão performando depressão? Porque parece que essa porra virou padrão. Tristeza é estética, solidão tem discurso e qualquer vácuo já vira fim do mundo. Isso é real pra caralho. Hoje você consegue ver muita gente ficando muito mal com questão de relacionamento, com o vácuo que toma, com rejeição, e as pessoas estão se afetando muito com umas coisas muito banal. Hoje você vê pra caralho memes e posts e desabafos sobre ex-namoradas ou namorados. Eu mesmo já conheci várias meninas que, tipo, em qualquer tipo de assunto ou questão, elas sempre tentavam colocar o fato do ex delas terem traumatizado elas, tipo, em forma de humor, né, como se isso fosse acrescentar alguma coisa na conversa ou na discussão, ou só pra deixar claro que ela sofre pelo ex, como se fosse normal, tá ligado? Como se fosse normal você sofrer pelo ex e você ficar o dia inteiro se martelando por causa disso. E realmente isso virou padrão, cara. Aí ele continua: e não tô nem negando que existam pessoas com depressão de verdade. Isso pra mim é sério pra caramba. Mas justamente por isso, quando tudo vira depressão, a palavra perde todo o significado. Os adolescentes losercore e cope, que losercore é basicamente a estética de ser um fudido, né, de ser um fracassado, e o cope de ser uma mentira que eles contam pra si mesmos. Eles abraçam essa estética, essa vibe de ser um fracassado, e eles continuam mentindo pra si mesmos que eles são fracassados e vão continuar sendo. Basicamente eles fingem ser uns merdas até serem de verdade, né? Porque, porra, você sofrer por uma ex, você pode facilmente contornar isso e continuar sua vida normalmente, só que eles continuam mentindo pra si mesmos, ou seja, copando, né, que não, a vida deles acabou e eles nunca vão encontrar uma pessoa igual ao ex delas, e começa a abraçar, a vestir esse tipo de personalidade e identidade, né, e se tornam aquilo realmente. Ele continua: eles não parecem querer sair dessa situação de merda, porque ser a pessoa que sofre de verdade traz validação. As pessoas dão atenção, se preocupam, se aproximam dela. E é isso que o losercore quer. O exemplo que eu dei das meninas que sempre tentam falar sobre o ex em qualquer momento é tipo isso, né? Eu imagino que na cabeça delas você vai tentar passar a mão na cabeça dela e falar: nossa, vai ficar tudo bem, nossa, seu ex era um bosta, que lixo. Só que, velho, eu nunca tive paciência pra essa porra, sinceramente, por causa dessa estética de querer ser fracassado o tempo inteiro. Foi até por isso que eu parei de conversar com mulher, sinceramente. Foram poucas as meninas que eu conversei que realmente tinham um papo interessante pra trocar ideia, mas elas sempre parece que querem ter algum tipo de atenção nisso, velho, algum tipo de validação. Como eu falei, né, dizer que o ex dela era um bosta e ela não merecia ele e não sei o que. Só que eu nunca tive saco pra isso, eu sempre fui muito verdadeiro nessa questão. Eu sempre tive coragem, né, de apontar o fato verdadeiro de que, mano, seu ex era um bosta porque você é uma bosta, tá ligado? Porque você escolheu uma pessoa de merda pra poder se relacionar e pronto, né? Você colheu os frutos disso. Só que eu acho que essas, não só mulheres, né? Mas homens também, eles estão tão acostumados, estão numa bolha de que quando você fala sobre seus problemas, as pessoas sempre vão te dar atenção e tentar passar a mão na sua cabeça, que elas acabam se acostumando com isso, e todo tipo de interação nova que elas tenham, elas colocam isso sempre. Normalmente acontece, mano, nas primeiras horas de conversa que você for ter com a pessoa, você já vai saber se ela tem depressão, ansiedade,
borderline ou qualquer outro tipo de coisa assim. Porque a pessoa ela vai presumir que você também faz parte da bolha dela e você, nossa, vai se identificar com ela, meu Deus, eu também sofro pelo ex, eu também tenho ansiedade, meu Deus, vamos ser amigos, tá ligado? Fica a dúvida, é sofrimento real ou é um comportamento de performar, que é o LARP, né, que é fingir ser algo que você não é? Cara, eu acho que eles fingem tanto que são, que eles realmente se tornam. Eu acho que a pessoa, ela tem sim problemas, ela tem sim coisas ruins que aconteceram na vida dela, só que chega um momento que ela trata isso como se fosse realmente o maior problema que qualquer pessoa pode ter, como se fosse um bagulho muito grande, que aquilo realmente se torna grande. Né? Na consciência dela, ela pega um problema, aumenta ele pra caralho, e esse problema realmente se torna algo absurdo, que ela não consegue suportar. Além de que a pessoa vai consumir conteúdos, né, tipo vídeo curto no TikTok só alimentando esse sentimento, vai escutar músicas que alimentam também esse sentimento de tristeza e de solidão, e acaba que ela realmente se torna depressiva, ela realmente vai se tornar ansiosa, porque ela quis se tornar, né? Porque ela quis transformar aquilo num traço de personalidade dela. E aqui ele comenta sobre as redes sociais, né? E mais, até que ponto as redes sociais como Instagram e TikTok moldam isso? Porque hoje não basta sentir alguma coisa, o cara precisa mostrar que sente. Então não achem isso um comportamento natural, porque essa bosta é completamente forçada para receber atenção. Então hoje com as redes sociais, né, tipo, não tem como você só sentir algo para si mesmo, né, é muito difícil as pessoas guardarem realmente esses sentimentos. Elas sempre vão dar um jeito de externalizar isso. Isso não é ruim por si só, afinal é muito bom você expressar o que você sente, né, conversar com alguém sobre qualquer tipo de problema, sobre qualquer coisa que aconteça na sua vida, principalmente quando você faz isso com amigos, né, que aí você tem uma opinião de fora da sua consciência, da sua bolha. Então é bom você externalizar isso, mas o jeito que eles externalizam é de uma forma performática, né, como ele disse. Como se fosse bonito, eles romantizam esse tipo de sentimento, eles conversam, esse tipo de pessoa conversa com outras pessoas iguais e ficam romantizando esse sentimento de tristeza, de solidão, e você percebe claramente que eles não querem sair dessa situação, né, eles só agem de toda forma para poder continuar sentindo a mesma coisa e na verdade vão até atrás de terem mais sentimentos ruins, né? Eles continuam se relacionando com pessoas que eles sabem que são horríveis, continuam conversando sobre assuntos horríveis e continuam tendo os mesmos hábitos horríveis que eles têm, porque eu sinto que é como se fosse uma droga, né? Eles pegam esse sentimento ruim, o corpo deles se acostumam com esse sentimento, porque quando você sente alguma coisa, libera um tipo de reação química no seu cérebro, então o seu corpo ele começa a ficar viciado em tristeza, em solidão, em depressão, e você se acostuma com aquilo como se fosse uma droga mesmo, né? Então eles sempre querem ir atrás de mais, sempre querem ir atrás de ter até mais sentimentos negativos para poder alimentar esse vício delas em depressão e ansiedade, basicamente, e vira um ciclo infinito, né? E aqui ele coloca um vídeo, né, para poder exemplificar essa cultura das redes sociais que acontece principalmente no TikTok, de romantizar sentimentos negativos, e esse vídeo demonstra bem o que eu tô falando aqui. Aí animes, né, que falam sobre, por exemplo, esse anime aqui em específico, eu esqueci o nome dele, mas ele fala, né, sobre depressão e churrascamento. Então os caras realmente assistem só coisa desgraçada na vida delas e colocam isso em edits com musiquinhas tristinhas e bonitinhas e tratam isso como realmente um traço de personalidade, cara. É triste de ver, mas é interessante de você aprofundar nesse assunto, né, de entender o porquê que isso acontece. Aqui, por exemplo, no vídeo tem literalmente uma hashtag chamada losercore, ou seja, tipo, vibe fracassada, tá ligado? Os caras criaram uma hashtag pra poder postar vídeos de fracasso e de tristeza, mano. Tipo, caralho, olha o nível que a internet tá chegando, mano. E isso não é novo, né? Isso já faz um tempo que acontece, mas com o TikTok, principalmente, isso foi potencializado ao máximo e eu acho que só vai piorar, sinceramente. Essa parada da performance de depressão é bem merda. Começou com algo no Kawaii e TikTok lá em 2020 por aí. Aquela trend do literalmente eu, aquela trend do real. Cara, em 2020, né, que foi quando começou a pandemia, foi um tempo bem cabuloso, assim, porque eu mesmo na pandemia fiz um monte de merda, falei com pessoas merdas, cultivei sentimentos de merda, e isso é meio que normal, né? Principalmente se você tinha na sua faixa aí de 14, 15, 16 anos na pandemia, cara, essa idade já é amaldiçoada, tá ligado?
E se você passa por essa idade na pandemia, cara, tipo, é pedir pra realmente postar status do Bart triste, né? Igual esse daqui, do Bart sad. E essa trend do literalmente eu é isso, né? Tem várias vertentes dessa trend. Normalmente o que eu vejo são trends de personagens fodas, né? Personagens, tipo, cativantes. Tipo, sei lá, o Thomas Shelby, que é um personagem muito da hora, que tem sim os seus momentos de depressão, né? Digamos assim, de solidão. Só que ao mesmo tempo ele é um cara muito ambicioso, que sabe muito bem o que ele quer, e normalmente ele é frio, né? O Thomas Shelby nesse exemplo ele é frio e calculista. E os caras gostam dessa estética e dizem, meu Deus, o Thomas Shelby é literalmente eu. No caso, eles queriam ser igual o Thomas Shelby, né? Eles não chegam nem um pouco perto do que o Thomas Shelby é na série ou qualquer outra série de personagens frios e calculistas. Só que eles vão pra esse lado de pegar alguns personagens que eles acham cativantes, interessantes, profundos e que tenham essas personalidades frias, né? Ou de tristeza ou de depressão em algum sentido e tomam aquilo pra si, né? Em vez de pegar um personagem que é da hora, que é foda, que deveria ser inspiração no sentido positivo, eles pegam personagens de inspiração no sentido negativo da coisa. Porque eu acho que o sentimento negativo é muito mais fácil de se ter do que o sentimento positivo, obviamente. E quando você se vicia num sentimento, sendo ele um sentimento negativo, é muito fácil você se alimentar dessa droga o máximo possível. Porque ter sentimento negativo é a coisa mais fácil do mundo, cara. É só você pegar uma música triste aí e ficar lembrando do seu passado de merda, que você consegue ficar alimentando a si mesmo com essa droga de ansiedade, de ressentimento, de arrependimento. É muito mais fácil você se alimentar disso do que se alimentar com autoestima, se alimentar com felicidade. Então acho que é por isso que é muito mais fácil você encontrar pessoas que alimentam a estética de losercore, porque é muito mais fácil ser um loser do que ser alguém realmente bem sucedida emocionalmente. Acredito que isso está diretamente relacionado com o estado emocional Black Pill. A Black Pill basicamente é uma pílula, entre aspas, que você toma, que você se conforma com a realidade do mundo. E normalmente a realidade aqui é descrita como uma realidade negativa, triste, sem esperança. E quando você toma a Black Pill é você aceitando que o mundo é uma desgraça, que a vida é uma merda, que tudo é uma merda, e você se conforma com isso. E realmente essa estética de losercore é tipo basicamente igual a Black Pill, né? E você aceitar que você é um fracassado, um fudido, um merda e foda-se, e não fazer nada a respeito disso e só aceitar. Como o Manako falou, isso começou em meados de 2020, ou um pouco antes. Mesma época de crescimento da Black Pill e Lux Maxim no Brasil. Cara, eu acho que em 2020, pelo menos na minha percepção, a Black Pill, né, as pílulas no geral, eram muito underground ainda, né? Eu acho que só depois que foi começar a crescer realmente e as pessoas começarem a ter contato com esse tipo de termo sem ser uma pessoa underground da internet. Só que esse bagulho do literalmente eu e de losercore e Black Pill vieram na mesma época por causa da pandemia, como eu falei, né? Como as pessoas ficaram muito mais depressivas e solitárias, isso acabou alavancando esse sentimento negativo e meio que foi tudo feito ali na mesma época, só que eu acho que a Black Pill ainda era muito underground nessa época da pandemia e depois que foi começar a tomar uma relevância de fato. Claro que isso pode ser considerando somente a minha bolha, né? Porque na minha bolha, cara, eu só queria ficar jogando e falando merda no Discord o dia inteiro, né? Eu não tava pesquisando assuntos mais profundos, como a Black Pill, por exemplo, outras pílulas. Eu só tava querendo jogar LOL e talvez em outras bolhas realmente faça mais sentido isso de ir atrás de filosofias que falam como a vida é uma merda e etc. Eu não fui atrás disso. Eu cheguei a ter uma época que eu tava muito raivoso, né, digamos assim, com muito ódio, de sentimento de ódio pra caralho, e não sobre a pandemia em si, e outras coisas sobre a vida pessoal. Só que eu acho que isso é um estado normal, né? É uma coisa normal que você passa aí na adolescência. Só que se você tem um mínimo de raciocínio crítico, um mínimo de consciência, cara, você não fica muito tempo nisso, né? Você percebe que, caralho, sentimento de bosta, quero parar, e você realmente trabalha pra parar de ter esses sentimentos, né? O que acontece hoje, o que acontecia na pandemia, era as pessoas não querendo parar com isso, era elas querendo ainda mais esse sentimento negativo. Porque provavelmente elas estavam totalmente MK-ultradas, né? A propaganda de rede social tava entrando na mente dessas pessoas totalmente e elas se deixavam levar por isso, se deixavam ser hipnotizadas por isso e não saíam desse sentimento nunca, cara. Algumas pessoas saíram desse sentimento hoje em dia, algumas perpetuaram esse sentimento até hoje e vão perpetuar por muito tempo ainda, porque você percebe realmente que elas, como eu disse, elas não querem sair disso. Por volta de 2017, com o Sad Bart, esse nome é intancável, não tem como. É o Bart Sad, né? E as músicas do XXXTentacion. Cara, o XXXTentacion foi um filho da puta nesse sentido. Tem umas músicas dele que são muito boas, tá ligado? Só que, cara, o que esse cara criou de adolescente depressivo na internet é bizarro, mano. Tipo, qualquer sentimento pequeno de infelicidade que você tinha, quando você escutava o XXXTentacion, que tava em praticamente todos os memes, né? Todos os memes e todos os conteúdos da internet. Quando você escuta uma música dele, aquele sentimento pequeno que você tem
tem, tipo, potencializa no máximo. E não tem muito que possa fazer, né? Se você é um adolescente e você tem algum tipo de coisa ruim acontecendo na sua vida, igual qualquer outra vida, quando você escuta esse tipo de música, tem contato com esse tipo de conteúdo, né? Tipo do Bart Sed, da estética depressiva, etc. Cara, você sente uma necessidade de entrar nesse tipo de grupo, né? Porque nós humanos funcionamos com base em grupos, com base em sociedade, com base em pessoas que pensam da mesma forma. E, véi, é muito atrativo essa estética. E basicamente não tem pra onde você correr, né? E aqui o Matt fala, né? Irmão, eu tenho ansiedade diagnosticada. E como uma pessoa que pode se dizer por dentro desses problemas emocionais, eu diria que depende. Tem muita gente que performa por atenção e tem gente que de fato sentia esses sentimentos negativos e ver os outros performarem aquilo deu gatilho pra começar a performar também. Pra ter um certo pila, não sei o que é pila aqui, acho que ele escreveu errado. Sendo a própria atenção. Na minha humilde opinião, é uma linha muito tênue pra de fato diferenciar o que de fato é real com o que é só mais uma atuação por migalhas de atenção. Então, velho, igual eu falei, tipo, eu acho que as pessoas elas performam tanto esses sentimentos negativos que elas acabam se tornando eles, né? Elas performam ansiedade e depressão e se tornam realmente depressivas e ansiosas. Eu, quando era moleque, não entendi o porquê e como eu me sentia, acabei muitas vezes performando de forma involuntária por querer ser visto. Quando comecei a amadurecer e entendi de fato como funcionava o meu interno, eu simplesmente aprendi e entendi como me sentir bem sem precisar ser visto. Isso encaixa no que eu falei, porque quando o adolescente, o jovem adulto, ou qualquer outro tipo de pessoa, né, tem adultos aí que agem como adolescentes, quando eles pegam algo que é pequeno e eles têm contato na internet com esse losercore, né, com esse sentimento de romantizar as coisas ruins, eles pegam algo que é pequeno e transformam em algo gigantesco, tá ligado? Acredito que venha da natureza adolescente com a necessidade de atenção. Muitas vezes por falta de pais realmente presentes para providenciar. Isso daqui é um fato. É o fato dos pais serem ausentes na vida dos jovens hoje, porque os jovens basicamente têm contato com tecnologia muito cedo. Eu fui um deles, né? Como você não tem tanto contato com seus pais, e alguns pais até gostam disso, né? De não precisar cuidar tanto do seu filho, porque ele tá lá o dia inteiro jogando no celular ou no notebook. E foda-se, isso é bom pra eles. Por causa disso, eles acabam tentando ter essa atenção, esse carinho, essa passada de mão na cabeça por outros meios, né? Que é no caso da internet e desses grupos. Aí a pessoa transforma um pequeno problema em um tsunami de merda e joga nos outros pra olharem pra ela, pra suprir essa falta de atenção. Acredito que é o que acontece com quem de fato teria algo. Claro que tem gente que de fato não tem porra nenhuma e só tá encenando um teatro pra ter suas migalhas de credibilidade e dó por alguns minutos. Lamentável esse tipo de gente. Pois eu acho que pessoas que realmente fingem, tipo, elas só fingem o tempo inteiro e nem sentem coisas negativas, eu acho que é muito raro de acontecer, cara. Eu acho que a pessoa, tipo, realmente fingir pra caralho, vestir uma máscara de depressiva, cara, não sei, só se ela tiver algum objetivo por trás, tá ligado? Porque não faz nem sentido fazer isso, mano. Eu duvido que alguém consiga manter essa máscara por muito tempo. Eu acho que as pessoas realmente têm sentimentos negativos, elas aumentam pra caralho esse sentimento negativo, até que se torna realmente um sentimento torturante pra elas e elas se tornam aquilo que elas fingiam ser, basicamente. Tá certíssimo, irmão. Essa questão da natureza adolescente que necessita de atenção é 100% relevante. Também por causa da atenção dos pais, familiares e etc. Eu também tive problemas uns tempos atrás com ansiedade, mas não procurei nenhum psicólogo, me curei sozinho. Hoje eu já tenho uma visão melhor sobre a minha pessoa e a forma como lidar com os problemas. Cara, isso aqui de se curar sozinho é um bagulho absurdo, porque hoje eu vejo muito essa cultura de falar, não, se você está triste ou depressivo, vá a um psicólogo, vá a um terapeuta. E, cara, na minha opinião pessoal, que eu não posso dar ela de forma direta aqui, né, senão o YouTube vai comer meu rabo, eu acho que não é tão necessário assim. Eu acho que você realmente consegue, com os meios, com os conteúdos certos que você consome, você consegue facilmente se curar sozinho. Assim como eu também fiz, né, eu não fui nenhum psicólogo, eu fui uma vez em uma psicóloga, fiz uma sessão, ainda foi aquela psicóloga do SUS, tá ligado? Que você não paga nada, ou seja, foi realmente uma bosta. E eu fui nessa psicóloga justamente porque eu tava nessa época aí de performar algo que, porra, era pequeno, ou que nem era tão pequeno, era realmente relevante na minha vida, só que eu não precisava dar tanta atenção assim, né? E como eu dava muita atenção, eu acabei pensando, pô, esse pau tem que ir num terapeuta pra tirar essa porra desse ódio de mim. Só que depois eu vi que, velho, não precisa, tá ligado? Mas eu pretendo falar sobre isso mais detalhadamente em outro lugar, né, no futuro. Não quero falar sobre minhas reais opiniões de
forma mais detalhada aqui no YouTube, não. No final é tudo sobre amadurecimento. Acredito que tudo tem seu momento e quando essa galera quebrar a cara, eles vão entender. Ou se churrascar. Aí é porque é fraco demais pra viver, cara. Querendo ou não, eu concordo um pouco com isso, né? Se a pessoa chega no nível de se churrascar é porque ela não tem força mental nenhuma pra poder tancar a vida. Ou aconteceram coisas tão absurdamente, tipo assim, sinistras na vida da pessoa que, cara, é insuportável viver realmente. Que não tem como ir por outro caminho, a não ser isso daí, né? Se ela acha que esse é o certo. Só que eu acho que sempre tem outro caminho, tá ligado? Você vê muitas pessoas falando disso churrascar e elas não fazem isso nunca, porque realmente não tem porquê, né? A vida delas não tá tão insuportável quanto elas fingem estar, mesmo elas tentando muito, né? Entrar nesse papel de meu Deus, eu vou me churrascar porque minha vida é um lixo completo e não sei o quê. Só que quando ela vai ver outras pessoas que se churrascaram, história de pessoas que se churrascaram, cara, a história de pessoas que realmente fazem isso sem pensar duas vezes, sempre vai ser uma história muito cabulosa, tá ligado? Ou vai ser uma história meio mediana ali, como qualquer outra pessoa pode passar pelos mesmos problemas, e ela decidiu se churrascar pela performance também, tá ligado? É tudo sobre performance, é tudo sobre você fingir ser algo que você não é, até você se tornar, tá ligado? E acaba dando nos piores caminhos possíveis isso daí. O Medeiros comenta aqui, né? Pior que eu gosto de música losercore e depressiva. Acompanhava bastante o Wi-Fi Skeleton antes dele se churrascar. Eu também gosto de música mais depressiva, tipo essa estética mais calma, mais sad, né, entre aspas. Tipo, eu escuto muito Joji, por exemplo. Só que eu não escuto Joji pelas letras, porque a letra dele é basicamente só falando de ex, né? Só falando de rejeição e não sei o que. Só que a vibe me dá uma calma, me dá uma paz, tá ligado? Um sentimento assim de calmaria. E tem como você escutar essas músicas tristes pra poder se sentir, tipo, de boa. Se sentir mais calmo, se sentir mais tranquilo. Só que as outras pessoas escutam justamente pra alimentar esse estado deplorável que elas se encontram. Na minha visão, os jovens de hoje em dia, né, eles vão pra esse lado de querer ser depressivos o tempo inteiro e de achar que a vida é totalmente uma merda e não vale a pena, porque eles meio que perceberam de forma inconsciente ou consciente que tá tudo contra eles, né? Porque o sistema econômico tá uma merda, o sistema de relacionamentos tá uma merda, ninguém hoje sabe o que é realmente se relacionar com alguém. Eu, inclusive, já fui uma dessas pessoas, né? Me relacionei de uma forma muito burra, nem sabia o que eu queria e nem sabia o meu objetivo com aquilo. Nada tá no seu devido lugar, digamos assim, no mundo, né? E as pessoas, né, os mais jovens perceberam que meio que não vai sobrar nada pra eles nos próximos anos. Eles acabam encontrando um conforto nisso, nesses grupos, nessas filosofias de que tá tudo uma merda e pronto, acabou, aceitamos a merda e foda-se. Claro que não vai sobrar nada pra quem realmente não quer melhorar, pra quem não tem nenhuma ambição, pra quem quer as coisas mais fáceis, né? Pra esse tipo de pessoa só vai sobrar o CLT mesmo e ser bancado pelo resto da vida. Só que se você é jovem, você tem ambição pelo conhecimento, por aproveitar as oportunidades que a geração de hoje traz, que são muitas, são muito mais oportunidades que você tem de engrandecer financeiramente, emocionalmente hoje do que qualquer outra geração teve, tá ligado? E quando você consegue perceber essas nuances, esses pontos, essas oportunidades, fica muito fácil você se dar bem na vida, cara. Fica muito fácil você se sentir bem na sua vida, mesmo você não conseguindo muito dinheiro ou coisa assim. Só que tem os adolescentes e jovens, né, jovens adultos que se conformam com a merda da vida e se sentem confortáveis adotando esse tipo de filosofia, de não querer fazer nada e de querer ser um fracassado pro resto dela. Eu acho que os jovens, eles se acostumaram com esse tipo de pensamento, porque eles tiveram estímulos muito rápidos desde pequenos, né, com tecnologia e tal. E por isso, quando eles precisam fazer o mínimo de esforço, ou quando eles têm que lidar com algum tipo de rejeição ou algo ruim na vida deles, eles acabam sentindo como se isso fosse o maior esforço do mundo. Eles vão pra esse lado de não aceitar a rejeição e acabam caindo aí nessas filosofias de merda, de niilismo, de black pill, etc. E aí, quando esses jovens são rejeitados, né, pela vida, pelo crush que eles tinham na escola, ou por alguma coisa parecida com isso, eles acabam se abrigando nesse sentimento negativo. Também tem o fato deles quererem ser diferentes, de querer ter algum tipo de estética que poucas pessoas têm, né, de quererem ser únicas de alguma forma, e em vez deles tentar ser pessoas únicas pelo lado do esforço e da construção de algo na própria vida, eles vão pelo caminho contrário, né? Em vez de construir algo na vida, eles destroem a própria vida, eles optam por não construir nada de positivo e optam por ser diferente das outras pessoas, só que no sentido negativo da coisa. Então, na minha visão, como eles desistem de tudo, né, e a gente vive em sociedade, a gente precisa de grupos, eles entram em grupos de pessoas que também desistiram de tudo, certo? E
E aí acaba, como eu falei, entrando num ciclo infinito de pessoas que desistiram, de pessoas que são tristes, de pessoas que são depressivas, e elas se juntam aí na internet, né, por meio de hashtags, por meio de trends, alimentando esse sentimento o máximo possível. Tem as pessoas que não fingem ter isso, elas realmente têm algum tipo de trauma na infância ou na vida que desenvolve, tipo, ansiedade de uma forma muito catastrófica na vida delas. Só que mesmo essas pessoas que ainda são ansiosas e não tentam expor isso para poder ter atenção, mesmo essas pessoas, elas continuam consumindo conteúdos na internet que favorecem o lado do conforto na coisa ruim. Então elas sempre vão continuar sentindo coisas ruins porque elas meio que treinaram o cérebro delas para acharem que coisas ruins é confortável, é bom, é normal, e elas vão continuar assim pro resto da vida. E é muito mais fácil você se aprofundar nesse sentimento negativo com a internet, né? Porque a internet tá na sua mão, basicamente, e você gira seu dedinho lá igual um zumbi e aparece 10 vídeos falando com merda é a vida, ou quão merda é os relacionamentos, ou quão merda é você, tá ligado? E a pessoa acaba que não tem pra onde fugir, né? Tem como ela fugir, se ela quiser, realmente, só que normalmente elas não querem e acabam se afundando nisso pra sempre. Elas se sentem confortáveis em estar nessa vibe, nessa estética de perdedor e se sentem confortáveis o suficiente pra não quererem sair dessa situação. Os sentimentos negativos delas se tornam como uma droga. Então não seja esse tipo de pessoa, tenha ambição de mudar, porque oportunidade é o que não falta hoje em dia para você mudar a sua vida, tanto financeira quanto emocional. É só você realmente querer ir atrás de pesquisar essas coisas. Com a IA, por exemplo, você consegue pesquisar livros, conteúdos, criadores de conteúdo que criam coisas úteis e positivas, e você só não consegue ir atrás disso se você realmente não quiser. A vida é muito bela, a vida é muito bonita, é muito boa de se viver, principalmente quando você entende realmente ela. Eu já tô produzindo um vídeo sobre mecânica quântica que explica o funcionamento do universo e das coisas, e com a mecânica quântica, por exemplo, você consegue compreender o que é o universo, o que é o criador do universo, né? E com isso você fica muito feliz e pleno. E, cara, é muito difícil você ter sentimentos negativos quando você vai atrás desses conteúdos e realmente quer sair do sentimento negativo. Se você quiser participar dessas discussões ou criar sua própria discussão, seu próprio tópico de interesse para poder discutir aqui no canal, entre no servidor do Discord e fiquem à vontade aí na seção de comentários. Veja outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre outros diversos assuntos e tento dar uma perspectiva mais diferente. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo.